Olá a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas à unidade 6 da disciplina de Psicologia Escolar. Hoje vamos falar de dois assuntos muito importantes. Primeiro, o clima escolar, o conceito, a ideia, bem como a importância de se atentar ao clima de cada escola. E também falaremos sobre a atuação da psicologia escolar, como ela se transformou e como ela se configura hoje. No que diz respeito ao clima, a ideia de clima escolar vem também dos estudos sobre a cultura das instituições, ou seja, cultura organizacional. Falar de cultura e clima também pode se referir também a empresas, instituições de modo geral. O clima diz respeito a uma atmosfera específica, uma atmosfera emocional. Reflete os padrões de comportamento dominantes naquele local. Perceba, por exemplo, quando você vai a uma escola e depois vai em outra. Ou perceba ainda na sua história, caso você tenha passado por diferentes escolas, como elas eram diferentes. Não só porque havia pessoas diferentes, mas há um tom emocional, uma forma de funcionar e uma sensação, um sentimento que você tem que são diferentes em uma escola em relação a outra. Ou seja, esse tom emocional é o que constitui, então, o que pode ser compreendido como clima escolar. Clima diz respeito aos padrões de comportamento dominantes, enquanto cultura se refere às crenças compartilhadas e também se relaciona com o clima. Para falarmos do clima, vamos considerar três aspectos: a abertura de comportamento, a saúde das relações interpessoais e a visão de saúde como visão de cidadania dos profissionais. É importante compreender, então, a partir desses três princípios. Esses três aspectos foram estudados separadamente e o texto da unidade 6.1 exemplifica isso muito bem. O conceito de clima, ele vem então dos estudos da sociologia, mas também da psicologia social e busca capturar essa sensação geral e a atmosfera das escolas como um todo. O clima centra-se mais no comportamento do que nas crenças, né? A cultura escolar de respeito às crenças. Clima, então, é o que distingue uma organização escolar de outra, diz respeito a propriedades do trabalho, desse ambiente de trabalho, que se baseia na percepção coletiva e também influencia o comportamento dessas pessoas. Se eu, por exemplo, dou aula em duas escolas, provavelmente o meu comportamento será diferente entre uma escola e outra, porque há influências do clima escolar de cada escola sobre a minha ação profissional. O clima ele surge de práticas rotineiras importantes para a organização dos seus membros. Ele descreve uma organização, ele influencia comportamentos e atitudes. Além disso, o clima diz respeito à participação dos professores, ao ambiente de trabalho de modo geral, à organização formal e também informal desse trabalho, desse ambiente, a personalidade dos participantes também influencia, e a liderança organizacional. Preste atenção que o aspecto da liderança é um aspecto que impacta fortemente o clima escolar. Por quê? Porque o estilo de liderança ele imprime um modo de trabalho e inclusive um modo de se relacionar dentro da escola, né? Então, um clima mais autoritário, ele traz alguns efeitos, enquanto um clima mais participativo, mais democrático, traz outros efeitos. É importante entender que essas características internas que distinguem uma escola da outra, elas são importantes, devem ser consideradas e definem esse clima escolar, e que a qualidade do ambiente escolar afeta o comportamento de todos, né? Não só professores, mas também alunos. No que se refere ao clima escolar, o primeiro ponto que falaremos aqui, é importante compreender que há uma personalidade escolar. A gente pode usar inclusive esse termo utilizado no texto, né? Que assim como a personalidade ela define o indivíduo, ela está para o indivíduo, o clima está para a escola, ou seja, como se fosse a personalidade, um jeito de ser e de estar naquela escola e daquela escola. E para isso os administradores, os gestores da educação, sobretudo diretores, vice-diretores e coordenadores, têm um aspecto essencial, né? Eles dão um tom da banda, né? São como maestros dessa banda, e a banda pensada aí como uma escola. Além disso, é importante compreender que para esses estudos de clima escolar, a gente pode falar de clima aberto, que seria um clima mais participativo, mais democrático, dado por uma gestão participativa, mais democrática, mais aberta, onde a direção ouve, elogia quando necessário, ela é aberta a sugestões, reconhece a competência dos profissionais e dos alunos,
tem uma liberdade para atuar, uma liderança facilitadora e cooperação entre os professores. São comportamentos abertos e autênticos. E o clima fechado se refere a um ambiente de trabalho mais autoritário, ou seja, uma gestão muito mais autoritária, fechada, é a completa antítese do que eu acabei de falar. Ou seja, não há escuta, não há elogio, não há abertura a sugestões, não há liberdade para atuar. Normalmente há controle, trabalhos burocráticos, rotineiros e cansativos. Uma liderança ineficaz, que pode ser uma liderança de fato autoritária, né, que controla todos os processos, é rígido demais, ou ainda indiferente, insensível, né? Então, lideranças que são bastante insensíveis também trazem esse clima aí fechado para a escola. Nesse sentido, impera a falta de empatia, falta de respeito, trazendo frustração e apatia. E, por fim, traz efeitos até para o aprendizado do aluno, né? O clima escolar, ele afeta o aprendizado do aluno. Então, ele encontra ali um trabalho muito alienado. E o estudo acaba sendo para ele um trabalho repetitivo, cansativo, chato, sem trocas, sem crescimento, de fato. O corpo docente acaba ficando também apático e descompromissado, né? Então, isso é bastante preocupante. E, por isso, essa análise da escola como um todo ela é muito importante. E, claro, que é importante compreender que escolas mais abertas têm sido escolas geridas por gestores e diretores que são mais autoconfiantes, mais fortes, seguros de si e capazes de gerar comprometimento no trabalho de professores e alunos. Então, vamos pensar que é como um ciclo, né? Onde, quando o professor ele realiza uma ação que alimenta, né, essa abertura também ela vai ser cada vez mais alimentada pelo corpo docente e também pelos alunos e entre os alunos. Para isso, para medir esse clima escolar, existe o questionário descritivo de clima organizacional, segundo o nosso texto é o OCDK. Esse questionário é descritivo, tem vários itens, se baseia na percepção dos professores e profissionais de educação sobre esse clima. Além disso, como segundo item, podemos falar da saúde organizacional, que diz respeito a um clima organizacional saudável. É aquele clima organizacional saudável que mobiliza recursos para lidar com desafios, com tudo, né, que aconteça na escola. E isso depende, para os estudiosos da saúde organizacional, depende não só dessas relações interpessoais, como eu acabei de falar, né, mas também depende do nível institucional, gerencial e técnico. Como é que isso ocorre? Nível institucional é a segurança que a escola tem de realizar seu trabalho, né? Legitimidade e apoio na comunidade. Ou seja, quando a escola tem solidez, ela consegue esse apoio, ela tem abertura para ouvir, mas também ela estabelece muito bem quais são suas bases, ela não se coloca abaixo de professores ou de comunidade ou até de demandas de alunos, ou seja, a escola ela tem uma solidez, né? E isso dá segurança aos professores, né? Imagine comigo uma escola onde as pessoas não têm segurança, os professores não sabem se podem trabalhar determinados temas, o que podem fazer e tem medo, né? Isso deixa esse clima organizacional, essa saúde organizacional muito debilitada. Tem também o nível gerencial, que é dos próprios processos de trabalho na escola, né? Quando a comunicação, quando a mediação, isso acontece bem melhor. E técnica também, que diz respeito ao conhecimento dos professores e o quanto eles se mobilizam para a atividade educativa, né? Que não é só uma atividade técnica, é uma atividade humana também, né? Quando esses níveis estão em harmonia, a gente tem então uma instituição mais saudável. Quando eles estão em desarmonia, menos saudável. Interessante olhar esses conceitos como eles dizem respeito à realidade das escolas, né? Então, uma escola saudável está protegida de exigências externas que são incabíveis, né? Ou que iriam desmobilizar a escola. E é uma instituição com bastante motivação e bem-estar. Importante também entender que uma escola aberta e com essa saúde organizacional tende a estar relacionado com um desempenho estudantil mais favorável, um desempenho melhor, né? Menos evasão e também comprometimento dos professores. Em resumo, no que diz respeito ao clima, a gente tem também como inventário o Índice de Saúde Organizacional, que traz também questionário de 44 itens para se verificar como que anda essa saúde organizacional da escola, né? Inclusive em relação à comunidade.
Importante atentar que a liderança da direção ajuda a dar uma integridade institucional, então uma liderança participativa, uma liderança que delega funções, que confia, que acredita, que comunica, que tem clareza. Isso facilita muito o processo e faz com que a escola tenha um clima melhor, um clima mais aberto e mais saudável. E por último, o clima de cidadania diz respeito a um comportamento de professores e diretores que vai além do nível formal. Então, por exemplo, se professores se ajudam, se esforçam mutuamente, se respeitam, se estabelecem contato entre si, isso diz respeito a um clima de cidadania que também é muito importante, que também fomenta e traz como resultado uma saúde organizacional da instituição. Isso tudo é importante para compreendermos que a atuação do psicólogo é uma atuação que também ela é interdisciplinar, né? Além de interdisciplinar, né, desse contato aí com professores, com gestores, tendo em vista o objetivo da educação, né, que é a formação integral do ser humano, é muito importante compreendermos que nossa atuação ela também é institucional, né? Ou seja, podemos atuar diretamente nesse diálogo, nessa escuta dos gestores, no diálogo, escuta dos professores. Tudo isso é importante, né, para que a gente otimize esses processos de trabalho, para que a gente consiga ali apoiar a direção em fazer novas formas de liderança mais participativas, mais democráticas e que possam então trazer um clima escolar melhor. E claro que essa atuação da psicologia ela não nasce do nada, isso vem dos anos 90 para os dias de hoje, quando a psicologia deixa o modelo clínico, que foi importante em certa medida, mas ele é bastante limitado, né, de atender a queixas individuais, e passa então a olhar o ambiente escolar e fazer atuações preventivas e institucionais, o que ainda hoje é um desafio. Nem sempre as escolas entendem que o trabalho do psicólogo ele não é clínico, né, mas é um trabalho que pode ser com os diferentes atores desse cenário escolar, inclusive gestores, inclusive professores, inclusive comunidade, pais e alunos, né? Ou seja, não só com alunos. Essa mudança de enfoque se deve também ao Conselho Federal de Psicologia, às pesquisas realizadas no campo de uma psicologia escolar crítica, que trouxe então uma redefinição da psicologia da educação como um todo, entendido como um campo de prática, de pesquisa sobre educação formal ou informal, com atuações preventivas e também atuações voltadas para o desenvolvimento integral de todos dentro do ambiente escolar, entendendo educadores e educandos como protagonistas desse processo de escolarização. Por hoje é isso. Olhem depois os textos que estão em anexo nessa unidade. Obrigada e até!